Vamos lá então. Bom, que o primeiro tópico vai ser as informações sobre a mentoria, como eu falei. Como eu ressaltei lá no grupo, e agora novamente, mas sempre vira e mexe tem alguém me perguntando. Então, todos os encontros serão quinta-feira, às 7h30 da noite, tá? Todos os encontros vão ficar gravados, e aí eu vou disponibilizar amanhã, em algum momento do dia. A gente vai ter dois workshops bônus com duas pessoas convidadas. E aí, esses workshops, eu vou marcar num dia separado. Então, as quintas a gente vai continuar mantendo, vai ser um dia extra que ainda eu ainda vou marcar com eles. E aí, conforme eu for marcando, eu passo as datas para vocês. Também vai ficar gravado, então, se vocês não puderem por algum motivo, não tem problema. Todo o material que eu passar aqui para vocês, eu vou disponibilizar para vocês, a não ser que seja, sei lá, algum plugin ou algo do tipo assim. Aí eu não consigo, mas tudo que eu acreditar que é material adicional, eu vou disponibilizar para vocês junto com a gravação dos encontros. E basicamente, galera, eu queria contar um pouco da minha história para vocês, como que eu comecei no áudio, falar para vocês um pouquinho da minha trajetória até os dias de hoje. E, bom, basicamente eu comecei a estudar áudio em 2018. Eu saí do ensino médio, não tinha certeza absoluta do que eu queria fazer ainda. Acredito que assim como a maior parte das pessoas. E a única certeza que eu tinha é que eu queria fazer algo relacionado à música. Eu queria viver de música de alguma forma. É, Para quem não sabe, eu sou baterista. Na época eu queria muito viver de bateria, não necessariamente de áudio, até porque eu não conhecia nada de áudio. E aí o meu pai veio com aquela velha história de ter um diploma, de ter um ensino superior. E aí ele mesmo achou um curso em Tatuí, na Faculdade de Tatuí, de produção fonográfica. E aí, pesquisando um pouquinho mais sobre o que que era, eu descobri que era produção musical, na verdade, né? Então, a partir dali foi que eu conheci o que que era uma DAW, eu conheci o mercado em si, eu conheci a função produtor, porque eu sempre tive curiosidade sobre, mas eu nunca fui estudar a fundo, nunca fui procurar muito sobre o que que era. E quando eu conheci, eu já me apaixonei de cara, assim, no primeiro momento já foi paixão à primeira vista. E sigo desde então, né, obviamente. E aí, 2020, eu me formei na faculdade. E aí, 2020, acredito que vocês lembram que foi bem no começo da pandemia. Tanto é que eu me formei durante a pandemia, então me formei online, fiz o último ano de faculdade à distância, comecei a fazer estágio na empresa na qual eu trabalhava à distância também, então foi tudo de forma remota. E até hoje eu trabalho de forma remota, então acredito que o comecinho disso tudo foi bem ali. Em 2021 eu comecei a trabalhar de fato com áudio, né? Então eu tinha ali o meu emprego CLT, eu fui efetivado na empresa em que eu fiz estágio, que era a empresa OneRPM, que é uma distribuidora digital de música. E desde 2021 a 2024, meio de 2024, eu trabalhei nessa empresa e eu levei as duas coisas, ao mesmo tempo. Eu tive o privilégio de poder fazer isso porque, como eu trabalhava remoto, então para mim sempre foi tranquilo de eu levar as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, a partir disso, eu comecei a consumir alguns cursos
de áudio, né, de mixagem, um em particular que não é um curso, né, é uma plataforma de conteúdo que é o Nail the Mix. É tipo um Mix with the Masters, só que voltada para rock, para metal. E aí depois de alguns anos também comecei a assinar o Mix with the Masters para eu conhecer um pouquinho mais do mundo pop e sempre continuar estudando. Inclusive, eu continuo assinando essas duas plataformas porque eu acredito que são duas ótimas maneiras de você sempre estar se mantendo atualizado. Eu acho que isso é extremamente importante. E basicamente, eu comecei em 2021. Eu comecei a trabalhar com um produtor que chama Pablo Greg, lá do Rio de Janeiro. Ele, hoje em dia, ele é especialista em orquestração digital. Trabalhou com vários artistas, com o Edu Falaschi, com Menores Atos, com a Cripta recentemente, com muita banda legal. E ele foi o primeiro que me deu assim a oportunidade de trabalhar com um outro produtor e entender o mundo real assim do áudio, né? Entender o que é demanda, entender quais são as exigências de um profissional de áudio de verdade. Então foi ali que eu comecei ali os meus primeiros passos de forma profissional. E nisso eu comecei também a com ele, inclusive, eu descobri que eu era muito bom no lance de programar bateria. E isso foi uma parada que, pelo menos no mundo do rock, do metal, é uma parada que tem uma demanda bem legal, porque gravar batera é custoso e às vezes o batera não é tão bom o suficiente para tocar o que ele mesmo compôs, então muita gente acaba fazendo batera MIDI e eu como batera, para mim isso sempre foi algo muito fácil de fazer bem feito, então eu comecei a vender esse tipo de serviço online e eu já tinha como que eu posso dizer? Sempre fui muito ativo nas comunidades que eu fazia parte online. Então, por exemplo, na comunidade do Nail The Mix, no Facebook, eu sempre fui muito ativo. Então, quando eu comecei a oferecer o meu trabalho de batera MIDI, naturalmente, eu já comecei a ter alguns trabalhos por mês ali, porque eu sempre estava interagindo com tudo, sempre estava postando muita coisa. Então, o meu nome sempre estava em destaque lá, então a galera acabava lembrando de mim, dos meus posts e já se identificava. Então, esse foi o meu start de tudo, assim, eu diria. E aí, depois de uns anos, eu comecei a trabalhar com edição também. Sempre foi uma parada que eu sempre fui muito bom por conta da bateria também. E eu sempre tive um ouvido muito bom para afinação. Então, edição de batera, principalmente, e de voz, sempre foram duas coisas que eu tive uma certa demanda. Por quê? A edição, ela é um processo que é quase que mais importante do que até a própria mixagem, a própria master. Se a edição estiver mal feita, ela pode destruir uma música. E muita gente não gosta de fazer, porque é um processo mais chato, digamos, porque ela é um processo que exige muita atenção, muito detalhe, e é um processo mais técnico, não tão criativo. Então, muita gente não gosta de fazer, e principalmente os produtores que já têm uma certa demanda, eles acabam preferindo terceirizar, porque eles preferem gastar o tempo deles de outra forma. Então, essa foi a minha segunda porta de entrada no áudio, digamos. E a partir da edição que eu consegui criar a minha demanda como profissional de áudio e uma demanda internacional, porque, como eu falei, eu tinha já esse networking ali na comunidade do Neo The Mix, e aí a partir disso comecei a trabalhar com alguns produtores que estavam ali na comunidade também, alguns produtores maiores, e aí começou a virar uma bola de neve ao longo da mentoria. Quando a gente falar sobre
geração de demanda, eu vou entrar em mais detalhes sobre isso, obviamente. É, e aí, em 2024, eu estava com uma demanda tão grande e foi quando também a minha demanda de mixagem começou a aumentar também. Hoje em dia está meio a meio, meia, metade de edição e metade de mixagem. Então, em 2024, eu precisei tomar a decisão de eu sair do meu emprego CLT, porque eu não estava mais dando conta de fazer os dois. E aí eu precisei fazer uma escolha e, obviamente, o áudio era, a prioridade maior na minha vida. Então, eu coloquei alguns tópicos aqui e eu acho que um ponto-chave é que eu nunca falo não para nada, nunca. Tipo, mesmo que eu saiba que para eu conseguir pegar algum trabalho que apareceu do nada, eu vá precisar me fuder para eu conseguir entregar, mas eu pego, porque eu sempre acredito que qualquer oportunidade é uma oportunidade e você não sabe, o que que ela vai te gerar. Às vezes pode ser só um trabalho pontual, às vezes pode ser um cara que ele está procurando alguém para confiar e criar um relacionamento a longo prazo, e já aconteceu isso várias vezes comigo, tanto com edição quanto com mixagem. Eu tenho alguns produtores fixos hoje em dia, então tudo parte desse primeiro trabalho. Então eu nunca, nunca, nunca. É muito, muito difícil eu falar não, especialmente hoje em dia ainda é muito difícil eu falar não. Eu me machuca fisicamente falar não para um trabalho, porque eu gosto de tudo, eu quero fazer tudo, eu fico animado para trabalhar em tudo. E é até um problema às vezes, mas eu acho que especialmente no começo, a gente não pode ser muito seletivo com as coisas nas quais a gente trabalha, porque tudo é experiência, tudo é aprendizado e, e é um trabalho, é uma grana. Então, assim, eu sempre, sempre falei sim para tudo e me virava depois, basicamente. Como eu falei para vocês, a edição foi a minha porta de entrada, principal no áudio, que foi o que me deu, a minha carreira e me possibilitou transformar o áudio na minha fonte de renda principal, me possibilitou, ficar nisso, full time, né? E com ela também, não só com ela, obviamente, mas com ela e com a mixagem, eu pude construir o meu portfólio, eu pude construir, as minhas relações, o meu networking, pude construir a minha autoridade, principalmente. Então, foi uma evolução natural, digamos. É, eu saí ali da bateria MIDI para edição e hoje em dia para mixagem. É, e uma coisa importante também é que muitas vezes, especialmente no começo da nossa carreira, quem vai ditar o que a gente vai fazer é o mercado, não é a gente. Por exemplo, desde que eu comecei, o meu maior objetivo, o meu sonho, assim, a minha meta era ser engenheiro de mixagem. Porém, eu não tinha uma demanda de mixagem, eu não era bom o suficiente na época para eu ter essa demanda de mixagem. E principalmente quando você entra no mundo online, você parte a começar a competir com gente do mundo inteiro. Então fica muito difícil quando você não quando você está começando, de você ter um diferencial que justifique, alguém trabalhar com você. E aí o que acabou acontecendo é que a edição era onde eu me diferenciava. Mesmo que eu não quisesse naquele momento ser um editor, a demanda que eu tinha era de edição. Então o mercado ditou o que eu precisava fazer naquele momento para eu conseguir desenrolar minha carreira. E aí sim, como eu falei, a partir do ano passado eu comecei a ter
uma demanda maior de mixagem, a tal ponto que esse ano se tornou metade da minha demanda total. É, mas foi uma evolução gradual, porque com o passar do tempo eu fui me provando mais em termos de som, de resultado que eu entregava para as bandas e artistas com quem eu trabalhava. Então tudo isso foi somando gradativamente. E hoje em dia, o momento de carreira que eu tô, eu comecei uma produtora de pop com com dois parceiros meus. Um deles, inclusive, vai ser um convidado aqui para fazer um workshop aqui para vocês aqui na mentoria, que é o Cris. Ele é um rapaz assim que eu gosto muito. Ele trabalhou comigo por alguns anos. Hoje em dia, trabalhou comigo como assistente por alguns anos e hoje em dia ele é produtor vocal de uma produtora em São Paulo que se chama We4, que é a produtora do Douglas Moda, que é o cara que produz Luísa Sonza. Se eu não me engano, agora eles estão produzindo o show do Matuê, enfim, uma das maiores lá. E eu sou o engenheiro de mix dessa produtora. Esse meu amigo Cris é o produtor principal. A gente tem o Zé, que é o nosso A&R ali, né? O cara das relações. E meio que tá sendo um reset na minha carreira, porque eu, como engenheiro de mixagem, eu me consolidei muito no meio do rock e do metal. Então, já trabalhei com bandas grandes de metal e rock aqui do Brasil, como o Project 46, o Vitalisme, é, que inclusive vocês tiveram acesso ao workshop dessas duas bandas, com a Aurora Rules, com algumas bandas menores, como Infúria e etc. Então, assim, esse é o meu portfólio e por isso que eu precisei, por isso que eu precisei não, por isso que eu considero que é um reset na minha carreira, porque eu vou ter que começar do zero num outro mercado, num outro estilo em que o meu portfólio atual ele não condiz. Então, basicamente, tudo que eu vou passar para vocês nos próximos encontros é o que eu estou vivendo em tempo real. Então, vocês vão poder ver assim de perto tudo que eu estou fazendo para eu conseguir dar esse pontapé que já está rolando no pop. Então, acredito que vai ser uma parada muito legal. E uma estratégia que eu estou fazendo agora é de eu ir uma vez por mês para São Paulo, puramente para fazer networking, para conhecer a galera, para eu me relacionar com outros produtores, com outros engenheiros de mixagem, com artistas em eventos e conhecer mais gente, porque eu acho que hoje em dia é fácil você mixar bem, é fácil você entregar um som que é o suficiente para o artista, especialmente um artista que está começando. Mas o que vai te diferenciar é a experiência que o artista tem com você, a experiência que o produtor tem com você, porque como engenheiro de mixagem, muitas vezes a gente está ali no final da cadeia, então a gente às vezes nem tem contato com o artista direito, a gente vai ter contato com o produtor do artista. Então, o fato de você se relacionar muito bem com a galera vai te levar muito mais longe do que só você ser bom tecnicamente. Porque ser bom tecnicamente, muita gente e, cara, o tanto de história que eu já ouvi de produtor que, assim, mixava muito, que compunha muito, mas aí na hora ali de você sentar com o cara, de você conversar com o cara, era uma merda, porque o cara não sabia conversar, o cara era, sei lá, um cuzão ou algo do tipo assim. E aí a banda, o artista, nunca volta. Só se, sei lá, acontecer da banda estourar por causa daquele álbum pontual ou algo do tipo assim, mas a maior parte das histórias que você ouve por aí é que eles foram até o produtor por conta do portfólio do cara, por conta da reputação do cara,
mas o cara é péssimo, é uma pessoa péssima de se trabalhar e de se relacionar, e a longo prazo isso não dura. Então, por isso que hoje eu aprendi ao longo desses anos e hoje eu tenho certeza absoluta que o networking ele é tão importante quanto ou mais importante do que a nossa habilidade técnica. Porque a habilidade técnica é o básico, é a nossa obrigação como engenheiro de mixagem, como produtor. Isso aí é o básico. Se a gente não tiver isso, a gente não está nem na conversa. Então, a forma que a gente vai achar de fidelizar o artista, fidelizar o cliente, de se diferenciar no meio de tanta gente, é justamente a nossa parte pessoal. Então, é sempre muito bom a gente ter isso em mente e a gente botar isso em prática de fato. Tem muita gente que acha que é, o networking é uma parada passiva que acontece ao longo do tempo, mas não, tem que ser uma parada ativa da nossa parte, é uma parada que a gente tem que estar correndo atrás, a gente que tem que correr atrás dos contatos, a gente que tem que estar em movimento, a gente que tem que estar nos lugares, porque eu acredito muito que, eu acredito muito não, eu sou a prova de que a gente cria as nossas próprias oportunidades. Claro que algumas oportunidades elas vão aparecer, mas elas vão aparecer por consequência de um trabalho que você já vem fazendo. Nada vai aparecer do nada se você não fizer. Então, eu acredito muito nisso, de você criar as próprias oportunidades, e essa é a maneira que você cria as suas próprias oportunidades. Dito tudo isso, eu vou dar uns 5 minutos para eu pegar uma água aqui que eu não fiz. Rapidão. Boa, então vamos continuar. Aí eu coloquei aqui no tópico 3. Samuca, Hum, posso perguntar a questão de perguntas, como que vai funcionar? A gente pode interromper, como que vai ser? cara, como a gente está em poucas pessoas, eu acho que a gente pode. Aliás, vocês, eu acho que vocês podem me interromper, sim, eu acho que não tem problema. Então, você tem alguma pergunta agora ou é só para saber? Eu tenho duas perguntas. Sobre o seu Tá. amigo, você disse que ele está fazendo um trabalho focado em produção vocal. Eu queria entender um pouco mais o que exatamente que ele faz. Qual que é a função dele na produção vocal? Achei interessante. Sim. Cara, é uma. Eu admito que é uma posição que eu conhecia muito pouco, e ele menos ainda, e mesmo assim ele foi contratado para essa função, que é o quê? Ele vai estar no estúdio com o artista e ele vai conduzir a gravação com o artista e construir a linha de voz com o artista, seja dando sugestões ali, ou então fazendo as harmonias com o artista, porque muitas vezes no meio pop o artista chega muito cru no estúdio, então tem que ter um trabalho conjunto ali para você fazer a música com o artista. Então, o produtor vocal, ele cuida dessa parte de arranjo vocal, às vezes acaba mudando alguma letra, às vezes acaba mudando a linha vocal do artista. E aí ele fica responsável por essa parte e também pela engenharia de gravação da voz e, consequentemente, pela edição também. Então, basicamente, o trabalho dele é chegar lá na produtora, na sessão que eles marcaram, e entregar a voz pronta para o mixer depois. Basicamente Putz, isso. muito da hora, cara. Da hora demais. Eu me interesso por isso daí. Eu acho bem É bem foda, interessante. cara. É bem foda. Eu acho da hora. E outra pergunta que eu ia fazer é pra você, pessoal. Eu queria saber o que que você tá achando mais de trampar mais com pop ao invés de rock.
Cara, é uma parada bem diferente, assim, uma da outra, assim, porque eu acho que o que é mais diferente é a cultura, a cultura de cada um, de cada gênero, porque na parte de mixagem, que é o que eu tô fazendo, espera-se coisas diferentes. Então, tipo assim, no rock, acaba que você tem que trabalhar muito mais para você atingir um certo resultado. E é normal que, quando a banda te envia uma música, é normal a banda esperar que você, nossa, entregue um bagulho assim, ó, que tá em outro patamar. Tipo assim, puta, foi da água pro vinho. No pop, é tudo chega para você muito mais pronto, muito mais desenvolvido já. E o seu papel é lapidar o que já está bom. Então, se você muitas vezes muda muito o que está ali, por exemplo, é, eu tenho aplicado isso no rock hoje em dia, mas até o momento isso não traduziu tão bem quanto isso funciona no pop, que é o quê? Sempre que você recebe uma música para mixar, você precisa ter uma rough mix, que é o quê? É um render do produtor da música já aprovada pelo artista, para você entender o que que eles estão ouvindo até o momento, para você E que partir eles da onde eles querem pararam. passar. Exatamente. Para você partir, você começar de onde eles pararam. Porque é bom para você entender se não ficou faltando nenhum arquivo, se todos os elementos da música estão ali, e para você entender qual que é a estética da música, qual que é a prioridade dos elementos na mix. Nada disso vai ficar a seu critério. Tudo isso já está bem definido ali a partir da produção que você recebe. Então, se você mexer muito, se você inventar muita moda a sua mix ficar muito diferente do que você recebeu ali, você pode ter certeza que você não volta mais. Tá ligado? A não ser que você tenha previamente, e explicitamente, autorização para você girar a lâmpada mesmo, o ideal é não fazer isso. Então, Entendi. isso, cara, é muito forte lá na gringa e aqui no Brasil eu tenho percebido que é igualmente importante. Igualmente. Eu estava vendo justamente um engenheiro de áudio comentando sobre isso, sobre a questão de você, às vezes, tirar um pouco do corpo da voz da pessoa que está cantando ali, né, sem querer, tirar algumas frequências das quais fazem parte da voz do artista e você acaba tirando a originalidade do trabalho. Exatamente. Tipo, acontece muito de às vezes às vezes querer mexer demais para mostrar trabalho e o artista ouvir a mix e falar, puta, mas não tá batendo igual tava antes. Tipo, tá faltando alguma coisa. O artista, ele raramente vai saber te falar tecnicamente o que que é. Tipo assim, tirou muito médio da minha voz, ou então limpou demais tal coisa. Acontece muito de repente, por exemplo, eu sei que no funk isso rola muito, eu sei que no trap deve rolar muito, muito isso também, que é o quê? Às vezes a produção está soando distorcida. Ela chega para você soando distorcida, que teoricamente seria algo errado, mas aquilo ali é proposital, faz parte da estética. E aí o Da mixer vai estética. lá e ele corrige isso aí para deixar limpo. Mas, cara, é a proposta, tá ligado? E aí, muitas vezes você vai mandar a mix pro produtor, pro artista, e eles não vão gostar, porque não tá igual tava antes, tá ligado? Então, eu percebi que isso é uma parada muito importante, tipo, uma das mais importantes, eu acho. E, e isso, cara, se você tiver só isso em mente, você já vai conseguir ir longe já, porque se você fizer o contrário, tem uma grande chance de você ser removido do projeto. E de bobeira, assim.
Então, é coisas para se ter em mente. É, respondido? Maravilha. Então, seguindo aqui, galera, eu coloquei aqui mentalidade do profissional de áudio. Ou seja, são. Eu coloquei cinco aqui, mas são. Eu vou até apagar porque são bem mais cinco. Antes da técnica, você precisa instalar o sistema operacional certo na sua cabeça. Ou seja, eu acho que para todo profissional de áudio, tudo que eu vou falar aqui deveria ser básico, mas muitas vezes não é. E são coisas que eu tenho certeza absoluta que vão fazer vocês se destacarem ao longo da carreira de vocês, simplesmente por vocês fazerem o básico muito bem feito. E isso aqui já é o suficiente para vocês mudarem o rumo da carreira de vocês. Então, o primeiro tópico é o quê? Vai ser difícil, vai ser trabalhoso. Ou seja, áudio não é fácil, música não é fácil. Eu acredito que todo mundo está aqui porque não sabe fazer outra coisa. Música é uma paixão, é mais forte do que a gente. Então, tipo assim, não é fácil, é muito difícil, mas é possível. E é justamente o propósito da mentoria, é mostrar que dá. Tem muita gente que vai falar para você que não dá. O que eu mais ouvi quando eu estava na faculdade era para eu fazer outra faculdade, ironicamente, porque eu não sabia o que que ia ser, não sabia como que eu ia ganhar dinheiro para viver tipo assim, quantas vezes eu ouvi para deixar a música como plano B ou fazer de hobby, e vocês vão ouvir isso por muito, muito tempo, principalmente a galera que é mais nova. Cara, isso aí é o que mais vocês vão ouvir. E não é nem por mal, é tipo assim, a galera não sabe como é que funciona. Se nem a galera que tá dentro da música muitas vezes sabe como funciona, imagina quem tá de fora. Então, entendam que é muito difícil, às vezes vocês vão ter que sacrificar sono de vocês, principalmente quem é CLT, quem trabalha fora de casa, vai ter que sacrificar sono, vai ter que dormir mais tarde, vai ter que acordar mais cedo, mas é possível, dá para fazer. É, A caminhada é solitária, é justamente isso que eu comecei a dizer. Vão falar mal, vão ignorar o que você está falando, vão dizer que não dá para viver de música. Sua família provavelmente não vai acreditar em você no começo. E tá tudo certo, porque eu acho que ninguém acredita num primeiro momento. Tudo que é diferente assusta. E muitas vezes, quando você não tem um resultado ainda, muitas vezes, na verdade, só vão acreditar depois que você der algum resultado, e aí já é tarde, né? Porque aí, puta, aí você já tá lá e aí todo mundo só vai querer saber como é que você fez dar certo. Então, tipo assim, entendam que isso é natural, provavelmente vocês já passam por isso, com toda certeza absoluta. Mas assim, é normal, tá? E não é por mal, não é maldade da família de vocês, não é nada, é que eles não entendem. E, e é a nossa responsabilidade fazer dar certo. Então, infelizmente, a gente não vai ter como contar com um apoio externo. A gente vai ter que fazer dar certo por nós mesmos. E não é. Talvez possa parecer papo de coach ou sei lá o quê, mas não é. É verdade. É, E aí, um próximo ponto que eu coloquei aqui é o quê? O over delivery. Ou seja, isso aqui não é importante para o cliente, é importante para você mesmo. Nunca faça o básico, sempre entregue o dobro do que você promete. Porque isso é o que cria a reputação. Isso aqui é uma das coisas mais importantes para você criar o que a gente vai chamar de a experiência do cliente. Então você, cara,
tratar o projeto do artista como se fosse seu, você se esforçar, você fazer o possível e o impossível pelo artista, isso tudo faz parte de uma experiência como um todo que vai fazer o cliente olhar para você com outros olhos. Porque num mercado onde muita gente acha que é só entregar uma mix legal é o suficiente, cara, se você fizer isso aqui, você massacra essa galera. Porque isso aqui deveria ser padrão, mas não é. Então, assim, você tem que proporcionar uma experiência para o artista para ele pensar, cara, por que que ele não cobra o dobro para fazer isso aqui? Você tem que dar a impressão de que trabalhar com você é muito barato. E aí, a partir disso, você consegue cobrar o preço que você quiser. Óbvio que no começo existem N fatores para você não cobrar caro no começo, né? Aí vocês vão entender de perto quais são esses motivos ao longo dos encontros. Mas se você fizer isso aqui, não importa o preço que você cobra, importa o valor que você adiciona àquele preço. E aí, a partir disso aqui, você faz o que você quiser. Então, como eu falei, nunca faça o básico, entregue o dobro. Então, basicamente, prometa pouco, entregue muito, basicamente. Evolução constante. Todo trabalho é treino, cada projeto tem que ser melhor que o anterior. A régua é você contra você. E um ponto importante aqui, especialmente depois da era digital no mercado musical, o mercado está mudando sempre e muito rápido. E a gente, é nossa obrigação estar em dia com o mercado musical. Então a gente tem que estar antenado nos artistas novos, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo, especialmente se a gente quiser se especializar num estilo musical, por exemplo, no meu caso, era o rock e metal e agora eu tô indo pro pop, então eu tenho que estar antenado do que está acontecendo nesses dois gêneros, tenho que estar antenado do top 10, do top 50, enfim. Por quê? Porque muitas vezes, na maior parte das vezes, os artistas que vão trabalhar com vocês vão falar: olha, eu quero soar como igual tal pessoa. Ele nunca vai soar, mas você tem que saber esteticamente o que está acontecendo e dar meios para o artista chegar onde ele quer, sem perder a identidade dele, mas também é, dando o que o artista quer, resolvendo o problema do artista. Então a gente tem que estar sempre, sempre, sempre se atualizando. Isso é uma tarefa diária e não exige muito, às vezes é só você tipo pegar, sei lá, pegar ali no Spotify a playlist, pegar aquela playlist New Music Friday ou algo do tipo assim, tipo, já é o suficiente para vocês saberem o que está acontecendo no mercado. E não só isso, como também em termos de ferramentas, de plugins, não que você precisa é, comprar tudo que está saindo. Inclusive, eu sou até contra você ficar mudando de plugin toda hora. Então, tipo assim, você, sei lá, você tem um plugin que você gosta, mas puta, saiu um compressor de voz, saiu a 10ª simulação do 1176, que promete ser 2% mais próximo do analógico, e aí você quer comprar porque você acha que é melhor. Não é. Isso não vai mudar a sua mix, isso não vai melhorar a sua mix. O problema não é plugin, não é isso que falta para o seu Grammy chegar. Não é isso. Então, mas é importante que a gente saiba, por exemplo, toda essa conversa de inteligência artificial na música, das ferramentas novas que estão surgindo com o IA. Eu acho que é importante a gente estar atualizado nesse assunto, porque a gente sempre tem que estar, e agora não só no áudio, mas como autônomo de forma geral, eu acho que a gente tem que estar sempre à frente
do mercado. Porque quando o mercado chega, você só vira mais um. Então a gente tem que sempre estar tentando estar um passo à frente de tudo que está acontecendo. E a melhor forma que eu enxergo de fazer isso é de você estar indo com a tecnologia e não contra. Então, essa é uma parada muito importante. Como a gente já falou ali em cima um pouquinho, o quinto tópico vai ser: diga sim para tudo, especialmente no início. Oportunidade não se escolhe antes de criar reputação. Especialização é um privilégio de quem já fez o corre geral. Ou seja, muitas vezes, cara, no começo, eu trabalhei com sertanejo, trabalhei com música gospel, ainda faço algumas coisas de música cristã, inclusive, mas lá dos Estados Unidos, galera de Nashville e etc. Então, assim, cara, é o que eu falei, eu não falo não. Eu sempre pego tudo que aparece, porque mesmo que de repente, num primeiro momento, eu não goste daquele estilo, mas tem um motivo, tem um porquê pelo qual aquele artista decidiu entrar em contato comigo, ou o produtor, ou quem quer que seja. Então, se eu falar não, eu estou falando não para uma oportunidade de aprender, de eu me desenvolver num outro estilo, de repente, ou numa outra função pela qual, de repente, eu não me interesso muito, mas a oportunidade está ali na minha cara. Como eu falei, eu não tinha planos de virar um editor de áudio no começo. Mas eram as oportunidades que estavam me dando. E se eu não aproveitasse essas oportunidades, eu não teria a carreira que eu tenho hoje. Então, cara, eu não falo não. Eu tento dizer, hoje em dia, infelizmente não consigo dizer sim para tudo, mas e hoje em dia eu estou tendo, graças a Deus, a oportunidade de escolher mais os projetos dos quais eu faço parte, selecionar mais um pouco, mas no começo você não tem esse luxo. E não tem por que ter também. Eu acho que toda experiência é válida para o nosso crescimento, e eu acho que isso é válido, especialmente financeiramente, né? A gente não, não quer negar dinheiro também, né? Se for pensar por esse lado também. Então, é sempre muito importante. Número 6, detalhes importam mais do que você pensa. E isso especialmente se você. Eu acredito que na carreira de áudio a gente tem dois caminhos para a gente seguir. Eu acho que o primeiro deles é seguir por conta, a gente aprender a fazer as paradas sozinho e seguir sozinho e fazer tudo de forma independente, sem precisar de mais ninguém. E eu acho que a segunda maneira de você crescer na sua carreira é você sendo assistente de alguém e aprendendo diretamente com alguém. Então, principalmente se você trabalha com alguém, mas eu acho que de forma geral isso é muito importante, a atenção aos detalhes vai mostrar o quanto você se importa com o projeto sem você dizer nada. Por exemplo, terça-feira eu fui contratado para mixar um Europop, acreditem ou não. É a primeira vez que eu estou fazendo algo do tipo. Eu nem consumo muito esse gênero, mas eu fui recomendado para fazer. Apareceu a oportunidade e, como eu disse, nunca digo não. Topei. Ontem à noite o artista me ligou para falar vários detalhes que ele queria que eu fizesse na Mix. Me passou uma lista de coisas, de ideias que ele tinha para Mix. E, cara, isso já o simples fato de eu seguir essa lista que ele me passou, óbvio que com uma devida cautela, porque existem, o artista ele não sabe o que que é cada coisa, tecnicamente falando. Então, às vezes, muitas vezes ele vai te dar uma parada que não dá para fazer naquela etapa do trabalho, às vezes não é. Por exemplo, às vezes não é coisa de mix que ele está falando, é de produção, então eu não sou a pessoa certa para ele falar.
Em muitos casos isso acontece. Mas o simples fato de eu seguir aquela listinha e o artista receber aquilo que ele pediu já é uma forma de demonstrar que eu me importo com o projeto. Porque eu não tô simplesmente pegando aquele projeto porque eu quero ganhar um pouquinho mais de dinheiro no mês. Não. Eu peguei o projeto porque eu me importo com o projeto, me importo com o artista e eu me importo com a visão do artista e com o resultado final daquele trabalho. Então, o que eu puder fazer como profissional contratado para eu entregar um trabalho do qual o artista está 100% feliz, eu vou fazer. Então, uma das paradas que eu faço muito, que eu considero como sendo um over delivery, tá? É o lance de recal. Eu não coloco limite de recal. A não ser que, ao longo do processo, o artista seja daqueles que falam: ah, me dá um dBzinho ali de voz a mais. Aí eu subo um dBzinho de voz. Aí ele fala: não, agora volta mais meio. Não, agora volta mais meio. A não ser que seja esse tipo de coisa, eu não coloco o limite de recal. Porque se de repente eu coloco 3 recalques ali por mix, chegou no terceiro, o artista ainda não está feliz, não tem sentido ele lançar aquele projeto. Na minha opinião, tá? Vocês vão ver muita gente que pensa exatamente o contrário, que tem gente que tem 3 recalques de limite, 5 recalques, 2 recalques. Eu acho que a maior parte dos profissionais, inclusive, colocam um certo limite de recal, mas eu acho que a felicidade do artista no final do resultado é muito mais importante do que a quantidade de recalques, porque se ele lança um trabalho do qual ele não está satisfeito, ele não vai voltar depois. Então, assim, eu já estou me prejudicando só por eu limitar a quantidade de recalques, e às vezes é coisa pouca, tipo assim. Tem muita banda que eu trabalho que me passa 2 recalques. Tem gente que. Uma artista que eu tô fazendo ali pela minha produtora não teve nenhum recalque. Teve banda que eu tive 7 recalques. Então, tipo assim, se eu limito no terceiro, essa banda que me deu 7 recalques e cada um deles fazia muito sentido, eu tô limitando o resultado. Eu tô impondo um limite e eu tô. Consciente de que vai chegar no final ali e a banda não vai estar feliz com o resultado. E aí não tem porque ela voltar a trabalhar comigo, porque ela não ficou 100% satisfeita. É a mesma coisa de você contratar um serviço, sei lá, você está construindo sua casa. Eu passei por isso bem de perto esses tempos. Você contrata um pedreiro para trabalhar na sua casa e ele faz, sei lá, faz o banheiro da sua casa, você não gosta. E aí ele olha para sua cara e fala, cara, infelizmente a gente só pode fazer 3 alterações aqui. Não vai dar para mudar. Você não vai contratar aquele cara de novo. Eu, pelo menos, não vou. Então, eu sempre gosto de pensar que o resultado final tem que ser 100%. Eu acho que se o artista não tiver 100% feliz, é um tiro no meu próprio pé, porque ele não vai voltar. E cliente recorrente é uma das melhores coisas que se tem. Então, o que eu puder fazer para aquele artista ficar 100% feliz e voltar a trabalhar comigo no futuro, eu vou fazer. E aí, é justamente o que eu estou falando de mostrar o quanto você se importa com o projeto sem você precisar dizer nada. Porque aí o artista ele vai se sentir confortável com você, ele vai confiar em você e ele vai ver que você tá junto, que você tá ali, que ele pode contar com você. E cara, isso aí vale mais do que, sei lá.
qualquer coisa que você possa dizer, isso aqui é uma das coisas mais importantes ao longo do processo. E isso é o que vai fazer o artista te recomendar para um outro artista e você conseguir construir uma reputação e o word of mouth, que a galera fala, que é o boca a boca, né? Que é muito importante também. E é nisso tudo. Então, os detalhes e mostrar o quanto você se importa e fazer o possível para aquele projeto é muito importante. Sétimo tópico: ética de trabalho, o básico que ninguém faz direito. Muitas vezes o óbvio precisa ser dito. Os prazos são sagrados. Você aceitou o trabalho, agora se vira para entregar. Eu não vou sentar aqui e ser hipócrita e falar que eu nunca atrasei nenhum prazo na vida. Já atrasei muitas vezes e às vezes tem alguns trabalhos atrasados, inclusive na minha mão no momento. Gente de todos os níveis atrasam, mas eu acho que o ponto-chave aqui é a comunicação que você tem com o cliente. Porque se você, beleza, vai. A não ser que seja, sei lá, um trabalho muito grande, que tem a gravadora por trás, que tem contrato e não sei o que lá e não sei o que lá. Cara, dificilmente com uma comunicação bem feita, você vai sair prejudicado ou alguém vai sair prejudicado. Porque, por exemplo, se você tem uma data pré-estabelecida, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito real e muito próximo que eu tive há pouquíssimo tempo. Fiz, tava com vários trabalhos alinhados aí para agora no final do mês e me aconteceu de precisar fazer a minha cirurgia da vesícula na semana passada, né? Resumindo a história, eu fui para a Europa em agosto e na Europa eu passei mal, fui para o hospital e descobri que eu estava com pedra na vesícula. E aí, na segunda-feira da semana passada, eu tive uma nova crise de dor, porque as pedras estavam se mexendo. E aí eu fui para o hospital com muita dor e a minha cirurgia que estava marcada para 26 de novembro foi adiantada para terça-feira da semana passada. E aí, obviamente que eu fiquei off até o final de semana, tanto é que eu precisei adiar o primeiro encontro da mentoria, e eu precisei também adiar todos os projetos que estavam na minha mão. Então, eu entrei em contato com todo mundo, falei, ó, aconteceu isso, 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 não vou conseguir, fazer o trabalho de vocês agora. Resultado, todo mundo falou, cara, tudo certo, saúde em primeiro lugar. A gente vai refazer os nossos planos de lançamento aqui. Fica tranquilo. Assim que você estiver melhor, nos avise e a gente volta a trabalhar. Simples assim. Cheguei essa semana, comecei a trabalhar e tudo certo. Agora, vocês imaginem se eu tivesse sumido, tivesse atrasado, não tivesse falado nada. E aí? Como é que os caras vão confiar em mim de novo? Tá ligado? Porque o resultado é o mesmo, você atrasou. Aconteceu um imprevisto, você vai ter que atrasar. Porém, o simples fato de você manter uma comunicação ali com o artista, o lance de você prestar conta a quem está te contratando, a quem está pagando pelo seu serviço, vai muito além de você simplesmente cumprir com os combinados. Vai com o lance de você ter transparência com quem você está trabalhando, porque numa dessas, se você tiver um imprevisto, algo que você obviamente não previa, que não sabia que ia acontecer, cara, eu acho que é o divisor de águas ali para você perder um cliente ou ter um cliente que vai voltar depois. Porque se você simplesmente atrasa sem falar nada, a chance dele voltar de novo é muito difícil. E se você fala.
ele vai entender o que está acontecendo, ele vai entender que, pô, realmente é uma justificativa real, vai entender o seu lado, vai refazer os planos ali e tudo certo. Nada de errado. Como eu falei, salvo exceções de trabalhos muito grandes que tem gravadora e todo esse tipo de coisa, mas via de regra dá para contornar a situação de alguma forma. E principalmente se você não comunica, se eles não sabem o que estão acontecendo, eles não têm também como eles contornarem a situação lá do lado deles. E todo mundo sai prejudicado. Então, eu acho que comunicação, eu acho que primeiramente, né, a prioridade é você cumprir com o combinado, você cumprir os prazos, mesmo que, cara, igual eu falei lá atrás. E é por isso que ter uma carreira no áudio é difícil. É, muitas vezes você vai ter que virar a madrugada mixando uma música para entregar, porque você não conseguiu fazer no outro dia. E acordar cedo ainda no outro dia. E é nessas que você se destaca. Então, tudo isso para falar que prazo é sagrado, se você aceitou o trampo, se vira, entrega, mas se não der para entregar, comunicação é a chave. Vou até adicionar aqui. Comunicação é a chave. E eu acho que o último tópico aqui é a organização financeira. E isso aqui não é só no áudio, é de forma geral para o autônomo. O que que eu fiz no meu caso, né? Eu acredito que não tenho certeza, né? Não conheço todos de forma próxima, mas acredito que todo mundo deva ter um emprego e, e mais ou menos uma noção do quanto custa ali o custo de vida mensal básico de cada um. E aí, o que que eu fiz? A minha meta era eu ter de 6 a 12 meses do meu custo de vida para compor a minha reserva de emergência. E aí isso entra em lance de finanças e tal, mas eu acho que aqui vai ser o mais básico para gente como profissional autônomo, né? O ideal é você ter guardado de 6 a 12 meses do seu custo de vida para você poder se prevenir de eventuais imprevistos. E não só isso, mas você também ter uma grana para investir na sua carreira. Eu até coloquei aqui. Vão ter bons meses e vão ter meses ruins. E você vai ter que se preparar para os dois. Por quê? A vida do autônomo é instável. Nesse mês você pode ganhar 30 mil, no próximo mês você pode ganhar 2. E a gente não sabe, não dá para prever. Mas a gente pode se preparar, a gente pode se prevenir. Então, eu acredito que só isso aqui já é um grande passo para você não fazer o que muita gente acaba fazendo, que é o que, quero viver de áudio, vou me arriscar, vou me jogar, é tudo ou nada, vamos aí. Sim, nada de errado quanto a isso. Mas, se você puder prevenir o máximo possível que você puder, pelo seu bem, melhor. Então, o que que eu fiz? Eu, quando eu estava trabalhando CLT e tendo meus trabalhos no áudio, eu cheguei num momento em que, obviamente no começo, a minha renda de áudio era bem menor do que a minha renda do CLT. Então, basicamente, o que eu fazia era, eu pegava essa grana que eu tirava do áudio e eu guardava se fosse possível. E eu só gastava o do meu CLT. É, é, até perdi o que eu estava falando. Enfim, aí o que que foi acontecendo? A minha demanda de áudio foi aumentando, minha renda foi.
se igualando aos poucos, e então eu conseguia, pagar as minhas contas com um pouco de cada. O que sobrava eu sempre guardava, eu sempre tinha ali em mente uma planilha de todos os gastos, que eu tinha, cara, com tudo, assim, da minha vida pessoal. Na nossa profissão, infelizmente, a gente tem que ter alguns gastos, por exemplo, sei lá, se você usa Pro Tools, você tem que eventualmente comprar um Pro Tools, ou então assinar, pagar uma assinatura, ou algumas empresas de plugins têm as assinaturas ali, você tem que pagar, e aí é um custo mensal. Enfim. Então eu tinha toda a minha parte financeira muito bem organizada, sabia exatamente o meu custo de vida. E aí, tudo que sobrasse disso, e eu sempre dava um jeito de sobrar pelo menos, sei lá, se sobrava R$ 100, eu guardava esses R$ 100 para eu começar a construir essa minha reserva de emergência. Eu sempre, desde pequeno, eu tive o privilégio de crescer numa família em que eu tive um pai que era financeiramente muito bem organizado. Por mais que não era uma grana muito muito grande, mas ele sempre me falou, ó, guarda pelo menos um pouco todo mês, porque no dia que você precisar, você não precisa se endividar. E eu levei isso para minha vida e eu faço isso até hoje. E eu acho que quanto mais a gente puder, qual que é o mal hoje em dia, o maior problema do ser humano hoje em dia? Eu acho que é a falta de grana. E se você, se a gente sendo CLT, a gente já passa perrengue, se a gente tendo uma grana fixa ali todo mês, a gente já passa perrengue, imagina a gente não ter garantia nenhuma de que a gente vai receber alguma coisa no próximo mês. Então, o que a gente puder se organizar para evitar qualquer tipo de problema nesse sentido, então a gente vai. Nem que isso, sei lá, nem que leve 5 anos para você juntar 6 meses do seu custo de vida, mas junta. Nem que seja R$ 100 por mês, e aí mais junta, porque, cara, a gente precisa de grana para pagar as nossas contas e para investir na nossa carreira, porque muitas vezes vai aparecer, sei lá, é, alguns imprevistos que podem acontecer dentro do nosso mundo, vai, digamos. Sei lá, eu mixo de fone, quebrou o fone. Vou ter que comprar outro, senão não trabalho. Ou, sei lá, meu Mac do nada para de funcionar, vou ter que fazer um conserto. Ou então meu mouse quebra, ou então, sei lá, meu HD, uns meses atrás, o meu SSD principal quebrou. Então eu tive que comprar um outro. Porque, enfim, ou às vezes aparece algum equipamento que você precisa, mas aparece num preço de oportunidade muito bom. E aí você quer aproveitar aquela oportunidade, é um bagulho que você precisa, mas você não tem a grana. Então, na minha opinião, a gente tem que ter grana. Eu, particularmente, eu divido meu dinheiro em dois. Não metade, mas, sei lá, 60, 70% para imprevistos e 30% para investir em eventuais oportunidades de equipamento, ou seja, qualquer coisa, ou algum workshop, algum curso que eu queira, ou 30% para investir de forma geral na carreira. Eu acho que isso é muito importante. E aí, aqui, a próxima parte do nosso encontro hoje. Eu coloquei aqui a tríade da confiança invisível. Confiança não se pede, se provoca. Então, eu coloquei aqui: resultado percebido com presença percebida, com postura percebida, gera confiança. Confiança gera cliente, cliente gera dinheiro. É a partir daqui que a gente vai construir toda a nossa carreira. E aí eu coloquei aqui, tá tudo interligado. Se você falhar em um, o mercado te derruba. Ou seja, se você, primeiro,
não tiver um resultado satisfatório, um bom resultado, não adianta você ter uma rede social muito boa, um posicionamento online muito bom e um network muito bom. Porque esses dois aqui, eles sozinhos vão te gerar clientes. Porém, se chega no final, você não entrega o resultado esperado, é uma vez só. Eles não voltam, você se queima. Se você tem o resultado, mas não tem uma rede social legal, você não passa confiança. Sem confiança, não tem cliente. Sem cliente, não tem dinheiro. Se você tem resultado e tem uma rede social legal, mas você não tem um networking, não tem uma postura de profissional legal, se as pessoas chegam para você e você age como se fosse o amigo do bar deles, ou sei lá, o colega deles que quer só é, trabalhar de graça ou algo do tipo assim, de novo, você não gera confiança, não gera cliente, que não gera dinheiro. Então tá tudo interligado e por isso que esses aqui são os três pilares que a gente vai ver ao longo da mentoria, que para mim é o que eu falei, é um ecossistema. Tudo liga uma coisa na outra. Se você não tem um, você não tem o resto. Então, tudo isso aqui é muito importante e tudo isso aqui são esforços diários para a gente estar sempre melhorando nos três. Ou seja, sempre dá para a gente melhorar o nosso resultado final, o nosso produto final, a nossa entrega. Sempre dá para a gente melhorar a nossa rede social em alguma coisa. E sempre dá para a gente melhorar a forma como a gente se porta, a forma como a gente se relaciona com as pessoas. Então, eu acho que essas três coisas somadas é o que leva ao profissional. E aí, aqui eu coloquei dois profissionais que para mim são as maiores referências que eu tenho aí no momento, que são o Zach Servini, que é um mixer aí de rock, de metal gigantesco, acho que o maior hoje em dia. E o Serbanganiya, que é o maior mixer de pop de todos os tempos, dos últimos, sei lá, 20 anos. O cara é uma lenda viva. Tanto é que você não encontra nada sobre ele online hoje em dia. E são dois caras que são reconhecidos, foram reconhecidos pelo som, ou seja, dois caras que entraram no mercado com uma parada nova e aí todo mundo quis trabalhar com eles porque eles tinham uma parada diferente. Mas, se eles não tivessem o resto da cadeia, eles não seriam quem eles são. Se eles só tivessem o resultado final, se eles não fossem bons na hora de lidar com as pessoas, se eles não fossem profissionais, se eles não se portassem como profissionais, se eles não tivessem uma relação boa com os clientes, enfim, N coisas, eles não se sustentariam, eles não chegariam onde eles estão hoje. Então, só uma dessas coisas aqui não é o suficiente. Duas dessas coisas aqui podem sim te trazer cliente. Mas sem os três, muito bem feitos, você não se sustenta. E aí, o que que são, né? Vamos, destrinchar um pouquinho, vamos destrinchar um pouquinho essas três coisas. O que que é o resultado percebido? Resultado percebido é o quê? O que você mostra que sabe entregar. Então, uma mix que representa o artista, a qualidade técnica do seu trabalho, é, uma produção muito bem feita, né? Então a gente, eu acredito que, não sei se todo mundo quer ser engenheiro de mixagem, eu acredito que todos aqui querem viver de áudio. Então isso pode ser como assistente de alguém, como produtor, como engenheiro de mix, como editor, como qualquer coisa. Tudo é aplicável para qualquer uma das áreas. Então aqui o que você mostra que sabe entregar. Então, é o produto final que você entrega. E a ética de trabalho que a gente conversou lá atrás está diretamente relacionado aqui. O fato de você não se atrasar, o fato de você se comunicar bem com todo mundo que está envolvido no projeto. Tudo isso faz parte do produto final, da experiência que você entrega
pro artista enquanto ele está trabalhando com você. Presença percebida, como eu falei, o que o seu perfil diz sobre você sem você abrir a boca. Então, um posicionamento claro online, uma bio que comunica, ou seja, que você bate o olho e a gente já entende quem é você, o que que você faz, isso é importante. Um portfólio estratégico que te representa, ou seja, portfólio na minha cabeça por muitos anos sempre foi um compilado de coisas que eu já fiz ao longo da minha carreira. Mas, e quem fez consultoria comigo sabe disso, é que o portfólio, ele é o primeiro ponto de confiança que o artista tem com você depois que ele entra em contato com você. Então, a forma com que você trata o artista já é um ponto. O portfólio vai ser outro ponto. Por quê? Se um artista, se você se vende como produtor, vamos sair um pouquinho da mixagem por hora. Se você se vende como produtor, e aí no seu portfólio tem, sei lá, aquelas multitracks que a galera disponibiliza online para praticar mixagem e você coloca aquilo no seu portfólio, aquilo não te representa. Por quê? Porque você quer ser produtor, mas aquilo que está ali no seu portfólio não foi você que produziu. Então, como é que o artista vai saber com quem que ele está trabalhando? Não tem como. Então, assim, o portfólio, ele é muito mais importante do que a gente pensa. Por quê? Se eu quero ser engenheiro de mixagem, aí tudo bem. Aí sim, aquelas tracks lá podem sim me ajudar. Mas se eu quero ser um editor, já não faz sentido. Se eu quero ser assistente de alguém, já não faz sentido, porque não me dá também um contexto geral do que eu faço. Se eu quero ser produtor, muito menos, porque eu não produzi aquilo. Então, o portfólio ele tem que estar diretamente ligado a como você quer se vender. Então, ele tem que te representar como profissional. E não simplesmente, tá aqui uma lista de coisas que eu já trabalhei ao longo da minha carreira, uma playlist de músicas, né? Que eu já fiz. Não. Tá aqui, ó, sou produtor? Então tá aqui. 10 produções que eu fiz recentemente, que ainda me representam. Porque tem um outro ponto. A gente, sempre estando em evolução, uma mix que eu fiz há 6 meses atrás já não me representa. Agora eu estou mixando diferente. Tem coisas que eu fazia que eu já não faço mais. Então, não faz sentido também eu mandar uma mixagem que eu fiz 2 anos atrás. Se eu ainda gosto muito daquela mix, maravilha. Aí beleza. Agora, se eu acho, puta, hoje em dia eu já não faria aquilo lá, eu acho que dá para melhorar, aí não faz sentido eu mostrar aquilo pro artista. Entendem? Então, o portfólio, de novo, deve ser, ele está diretamente relacionado a como você quer se vender e ele deve representar você como profissional. É basicamente o seu cartão de visita, digamos. É, Postura percebida. Como você fala, cobra, conduz, se posiciona ao vivo ou por mensagem, como você trata o artista. Então, segurança na hora de conversar, de saber explicar o valor, de saber cobrar, de você não implorar por atenção, de você não ficar, puta, deixa eu mixar sua música. Deixa, me manda as tracks aí de uma música sua, vamos fazer um bagulho, não sei o que lá. Isso. E eu fiz muito isso no começo, então, assim, aqui na mentoria, como eu falei, eu acho que por mensagem com alguns, eu vou mostrar não só o que funcionou, mas também o que não funcionou. E esse lance de você. No começo pode sim, pode ser que funcione, mas você ser o cara que fica correndo atrás de artista para mixar coisa de graça, não dá certo. No comecinho, dá certo você fazer o quê? Olha, eu tô no começo da carreira, você também. No caso de um artista que está começando. Não faz sentido a gente fazer isso já com um artista estabelecido. Ele não vai querer. Mas, se você está muito no começo ainda, pega alguém que esteja no mesmo nível que você e fala: olha,
Estou construindo meu portfólio, achei você interessante. Vamos fazer uma música de graça para eu te mostrar o que que eu posso fazer? Se ele perceber que você é uma pessoa legal, de confiança, não tem por que ele falar não, e eu acho que é um ganha-ganha, porque ele, como artista pequeno, vai ganhar um produtor para fazer as paradas dele, e você vai ganhar portfólio. No começo da carreira, se for necessário a gente tirar dinheiro do bolso para fazer o portfólio, a gente vai ter que tirar dinheiro de bolso. Tipo assim, é, a gente precisa gravar bateria nessa música aqui, ou então, sei lá, precisa de um microfone melhor. Vamos ter que pagar um estúdio. Só que assim, quem chegou no artista foi você falando que não ia cobrar. Então, tipo assim, ele obviamente não vai pagar. Então, se for necessário você pagar o horário de estúdio para ele gravar e para você ter um resultado bom, então pague. Porque no final das contas, beleza, você vai entregar um resultado bom pro artista. Mas no final das contas, esse trabalho representa você. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Então, é o que eu tô falando. No começo, dependendo do momento de carreira em que você tá, vai exigir que a gente tire dinheiro do bolso, invista na nossa carreira. Isso é um investimento. Por quê? Por mais que você não esteja tendo retorno financeiro daquilo, e na verdade está tendo até prejuízo, até, de certa forma, mas você está ganhando por outro lado, que é o quê? Você está ganhando experiência, você está ganhando horas de como é que eu posso fazer? Como é que eu posso falar? Tem aquela expressão horas de tela, né? Mas você está ganhando horas de experiência ali, você está ganhando um know-how de mundo real, não só de curso. Então, isso é muito importante. E muitas vezes, se você precisar pagar um pouco para isso, que pague. E isso também vale para quando você, sei lá, se você está no começo, se você tem o interesse de trabalhar como um assistente de alguém para aprender mais, para ter essas experiências e aprender diretamente de alguém, é, muitas vezes você não vai ganhar no começo. E tá tudo certo, porque ali você está tendo uma troca não necessariamente monetária, mas você tá ganhando, não é dinheiro, mas você está ganhando experiência, conhecimento. Então, em muitos momentos, a gente vai ter que fazer isso na nossa carreira para a gente é, evoluir. E esse é mais um dos motivos pelos quais áudio não é fácil, mas é possível. E aqui uma última frase que eu acho muito legal é que o cliente ele não compra só o som, só a sua mix, só a sua produção, só o resultado final. Ele compra a sensação de que você vai segurar a bronca até o fim, e isso ele sente antes do primeiro play. Então, tudo aquilo que a gente conversou, de você se portar como uma pessoa que vai chegar junto, que vai fazer o possível para que o artista tenha o melhor resultado possível, para que ele perceba que você está tratando o projeto dele como se fosse seu, cara, isso é uma das coisas que não tem preço. E vai elevar a experiência do artista de tal maneira que ele vai falar, ele vai pensar, cara, o preço que você cobra é muito barato. E especialmente conforme você vai crescendo na sua carreira, subindo seus preços, isso vai se tornando coisa básica, porque imagina, tem gente que cobra 3 pau numa mix, 4 conto numa mix. Se eles não tiverem tudo isso aqui e o cliente pagar 4.000 reais em uma música, em uma mix, não é nem uma música inteira, é uma mix, ele não volta mais, porque, cara, aí sim é muito caro. Mas se você oferece uma experiência, de novo, com over delivery, em que você sempre entrega mais do que você promete, cara, isso independente do preço que você cobrar,
o valor que você agrega sempre vai ser muito maior do que o seu preço. Então, as pessoas nunca vão achar caro trabalhar com você. E esse que é o grande lance. E aí, agora eu vou. Estamos nos encaminhando para o final do primeiro dia da mentoria. E aí eu vou deixar uma tarefa para vocês, que vai ser o quê? Mandar o perfil de vocês do Instagram lá no grupo. Eu vi ali que alguns já mandaram, mas mandem de novo porque entraram algumas pessoas depois que o grupo começou. Então, nem todo mundo viu e etc. Então, mandem o perfil lá. Escrevam um texto sobre o que em mim hoje transmite confiança como profissional. Anotem esses três pilares de confiança que eu falei e dá uma nota de 0 a 10 para eles. Se a nota total der 30, aí, meu amigo, vocês estão estourando, não tem nem por que estar aqui. Agora, se der, sei lá, abaixo de. Vamos colocar um número aí. Abaixo de 9, por exemplo, sei lá, nota 3 para cada um dos pilares ali, aí a gente tem um problema. Aí a gente vai ter que estar fazendo uma mentoria individual para resolver isso aí. É, E aí, um vídeo ou um texto, pode ser um texto, eu acho que é mais fácil, dizendo por que que eu escolhi dizer sim para a mentoria agora. Porque isso aqui eu estou pensando lá no final da gente fazer um outro vídeo falando o que que depois de 2 meses de mentoria mudou. E aí vai ser muito legal da gente ter esse vídeo ou texto de vocês no primeiro dia da mentoria, no momento que vocês estão agora, e aí o momento que vocês estão como profissional daqui 2 meses e a gente comparar diretamente. Então, eu acho que vai ser muito legal. E é basicamente isso por hoje, galera. Vou até parar a gravação aqui.